procedimentos mais comuns feitos aqui em consultório é o MMP capilar ou IMP capilar, que é a injeção de medicações no couro cabeludo. A escolha dos ativos usados vai depender muito do diagnóstico do paciente e a entrega dessas medicações, desses ativos, nem sempre é feito com injeções, como o MMP padrão, que a gente usa uma canetinha em que tem várias microagulhas, em que fica fazendo injeçõezinhas no couro cabeludo e coloca na medicação também. Essa própria injeção é como se fosse uma tatuagem e entrega a medicação localmente com essas injeções. Existe também o microagulhamento capilar, em que também são feitas injeções, mas derrama a medicação por cima, certo? E existe também uma opção que é muito feita aqui, é uma das opções mais comuns aqui para mim, que é o MMP feito com tecnologia, que na verdade é mais parecido com o microagulhamento do que um MMP, porque eu faço esses pequenos buraquinhos, canais, que a gente chama no couro cabeludo, mas com laser. Aí isso tem a vantagem de ser indolor. Depois de fazer esses buraquinhos com laser, eu derramo a medicação por cima. E como eu disse, depende muito do diagnóstico do paciente. Outra opção também é a eletroporação, em que é feito com os eletrodos, que vai meio que empurrar a medicação por meio de diferença de carga elétrica. Aí empurra a medicação para a região da derme. Não costumo fazer tanto, eu prefiro o com laser hérmio, mas pode ser feito também essa eletroporação. Tem aqui também essa opção. Outras opções que não é muito comum fazer aqui, com laser túlio, que também segue esse mesmo princípio do laser hérmio, que é feito microcanais com tecnologia. Outra opção também é a Mesojet Gun, em que é feito, não é bem umas injeções, eles têm a própria tecnologia que empurra também a medicação para dentro da derme, que é onde está o folículo capilar. E a mesoterapia padrão. A mesoterapia padrão é colocada a medicação dentro de uma seringuinha e feito pontinho por pontinho com a agulha a entrega dessa medicação. Então, é feito pequenas punções no couro cabeludo em que já vai entregando a medicação. Muito parecido com o MMP, só que o MMP usa a canetinha e são várias perfurações ao mesmo tempo já entregando a medicação. Por isso que difere da mesoterapia padrão. Mas continuando, hoje falar sobre a escolha das mesclas. Como eu falei, depende muito do diagnóstico. Geralmente eu escolho de uns 3, no máximo 4 ativos por entrega de procedimento, tá certo? E, por exemplo, um paciente que tem alopecia androgenética, que é a calvície hereditária, geralmente eu escolho um ativo que tem ação anti-andrógena, né, que vai combater a ação do andrógeno localmente. O andrógeno que eu digo é a testosterona e dihidrotestosterona. Vai minimizar a ação desse hormônio localmente no folículo e inibir ou a produção de dihidrotestosterona pela inativação de uma enzimazinha chamada 5-alfa-redutase ou competir com o receptor de andrógeno. Então, essas medicações podem ser a finasterida, a dutasterida, a bicalutamida. Então, são opções que temos aqui em consultório para terapia antiandrógena local. Então, geralmente eu escolho um antiandrógeno, escolho o minoxidil ou a cafeína, que aumenta a vasodilatação local e vai melhorar essa lavagem dos andrógenos na região do folículo, melhorar a vascularização do folículo, ou seja, os vasos vão levar mais nutrientes e oxigênio, melhorando o crescimento capilar. E geralmente eu também escolho ou algum ancorador de fios, algo que melhora o fio ficar no couro cabeludo, tipo um silício orgânico, ou, por exemplo, biotina, que melhora a força, ou um depantenol, que melhora a hidratação do fio. Vai depender muito de cada paciente. Então, os ativos, eles obviamente vêm estéreis e eles vêm nesses flaconetezinhos. Então, a gente puxa um flaconete, que aqui, por exemplo, esse é a dutasterida. A gente puxa a medicação numa seringa estéreo também, e puxa de acordo com o pH, geralmente do menor para o maior, para não perder a ação do próprio ativo. E injeta no couro cabeludo, que, como falei, tem várias opções para colocar a medicação no couro cabeludo, que pode ser a mesoterapia, que é o mais tradicional, que é com a agulha, tem o MMP, que pode ser feito com a
aquela canetinha especial que tem várias agulhinhas e vai já entregando a medicação, ou o microagulhamento que pode ser feito com rolo, que é bem mais antigo isso, que é um rolinho cheio de agulha e derrama a medicação por cima, ou com a canetinha de microagulhamento, que são várias agulhadinhas e derrama a medicação por cima, ou eletroporação, ou tecnologias em que fazem microcanais e entregam a medicação. Então, são vários tipos e tudo depende do diagnóstico do paciente. Vou pegar aqui alguns dos ativos que nós temos para mostrar e dizer o que é que eles fazem, tá certo? Aqui temos a finasterida. É um antiandrogênico, ou seja, ela vai agir inibindo a 5-alfa-redutase, que é uma enzima que transforma a testosterona na testosterona mais ativa, que é a dihidrotestosterona. Então, esse ativo, assim como a dutasterida, a gente usa para situações de alopecia androgenética, tanto de padrão feminino quanto de padrão masculino. Mas de padrão feminino teria que ter algum componente androgênico, e nem sempre a mulher tem esse componente, porque 2/3 da alopecia de padrão feminino não é diferente do homem, não tem nenhuma ação andrógena que desencadeia a doença. Então depende muito de cada caso. Esse outro ativo é o Pill Food. O Pill Food, ele é uma combinação de várias vitaminas e minerais, incluindo a biotina, depantenol. Então, ele serve mais para melhorar a ancoragem do fio, dar mais hidratação, mais brilho no cabelo, ajudar a disponibilizar mais aminoácidos para melhorar o crescimento. É mais nesse quesito específico, ele é mais um plus. Aqui temos a dutasterida também, que também, assim como o minoxidil, é um tipo de antiandrógeno. Temos o minoxidil, que a maioria das pessoas conhece já o minoxidil. O minoxidil, o principal efeito dele é de vasodilatação. Aí ele também melhora a questão de crescimento capilar por meio que ele ativa fatores de crescimento, em específico na cascata de crescimento do fio, tá certo? Temos aqui a latanoprosta, que a latanoprosta, ela foi usada inicialmente para tratamento de glaucoma, mas foi visto que alguns pacientes evoluíam tanto com o aumento da pigmentação do próprio fio, ou seja, os fiozinhos que estavam ficando branco vão ficando mais pretinhos, ou da cor natural que ele é, se for louro, mais para louro. Também aumenta o diâmetro do fio, fortalece o fio e melhora o crescimento do fio. Era um efeito colateral desse colírio para glaucoma. Então, a gente usa a latanoprosta, que ela é um análogo de prostaglandina, que age na cascata de inflamação, sabe? Então, a gente usa para melhorar tanto a pigmentação quanto o efeito anti-inflamatório da latanoprosta. Anti-inflamatório, assim, é de regular a inflamação. Temos aqui também o depantanel puro, que ele serve para hidratação do cabelo. O ácido hialurônico, que também é um ativo hidratante. Então, principalmente para mulheres que querem os fios mais hidratados, a gente coloca como ativo de couro cabeludo, porque consegue hidratar os cabelos que vão nascer de dentro para fora. O silício orgânico, ele serve para ancorar melhor o fio e dar mais força ao fio. Então, aquele paciente que está em eflúvio telógeno, que está tendo muita queda do fio, é uma opção de ativo para colocar. A cafeína, aqui a cafeína age como vasodilatador, ela também tem algum efeito de diminuir o DHT, que é a testosterona ativa, então é bem legal. Geralmente eu uso ou o minoxidil ou a cafeína, para melhorar tanto a questão de vasodilatação, para levar mais nutrientes e melhorar a questão da alopecia androgenética, ou em caso de eflúvio, para melhorar a vascularização e levar mais nutrientes e oxigênio para o couro cabeludo. Temos aqui o resveratrol, que ele é um antioxidante. Toda alopecia, ela é inflamatória, seja ela por conta de uma alopecia androgenética, uma alopecia cicatricial, uma alopecia areata, um eflúvio telógeno, toda alopecia é inflamatória. Então, um antioxidante ou anti-inflamatórios cabem muito bem em qualquer tipo de alopecia. Fatores de crescimento, temos aqui, que esse também é outro ativo que, tirando as contraindicações, os fatores de crescimento melhoram a questão do crescimento capilar, já que são sinalizadores para aumentar a mitose, aumentar o crescimento celular, tanto dos fios quanto de qualquer outra célula humana. Aí
os fatores de crescimento também são uma opção de ativo. E temos outros ativos aqui. Trouxe só esses como exemplos que a gente faz uma mescla bem personalizada, de acordo com o diagnóstico e de acordo com o que o paciente deseja e do que ele precisa.